Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar com vocês sobre organização. Como eu tô fazendo para me organizar nos estudos, né? A gente sabe que rotina de trabalho e estudo é difícil, é complicado, mas dá para fazer, sabe? E eu tô vendo isso na prática e hoje eu quero contar para vocês como tá sendo a minha organização, né, para os estudos aí para conciliar trabalho e estudo. Basicamente, o primeiro passo para você organizar a sua rotina é ser sincero. Parece meio estranho, mas quando você coloca isso em prática, dá muito certo. Por quê? Porque ser sincero e que nada mais é, né, do que ser honesto consigo mesmo. É assim, por exemplo, você muitas vezes acha que você vai conseguir fazer milhares de coisas no seu dia. E aí você se organiza, bota ali na sua lista, ou então só por pensamento, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, atividade física 1h30, eu quero estudar 4 horas, eu quero ir trabalhar, eu quero, sabe, me alimentar bem. E quando você vai colocar isso em prática, não dá certo. Por quê? Porque você não teve a prática antes da organização. E principalmente você não foi honesto. Porque você não calculou quantas horas tem o dia, quanto tempo você precisa para descansar, quanto realmente você tem que priorizar uma atividade. Então, por isso que eu digo que ser honesto é o primeiro passo. Quantas horas realmente no seu dia dá para estudar? Sendo totalmente realista com o que você tem hoje. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, estudar 4 horas por dia na minha realidade é impossível, é mentir para mim mesmo. Então, o primeiro passo que eu coloco dentro da minha cabeça é ser honesta comigo mesmo. Por exemplo, já faz mais ou menos um mês, né, que eu tô aí na rotina de trabalho e estudo para concurso. Eu já tô estudando para concurso há mais ou menos um mês e meio, focada todos os dias. Foram contados nos dedos, 2 dias que eu não estudei. E fora isso, todos os dias eu estudei. Por quê? Porque eu fui honesta comigo mesma. Logo no primeiro mês que eu comecei a estudar, eu tava de férias. Então eu estudava 4 horas por dia tranquilamente, às vezes até mais. Mas eu sabia que isso não ia ser a realidade quando eu estivesse trabalhando, né? Que seria no mês de novembro aí que eu ia entrar. Então o que que aconteceu? Eu primeiro pratiquei a minha rotina, depois eu enxerguei como seria ali trabalhando e fazendo o meu melhor horário possível dentro das minhas possibilidades. E como tá isso? A minha meta é estudar 2 horas por dia. É pouco, eu sei que para estudar para passar em um concurso público tem muita gente que estuda 8, 9 horas por dia, que vai estar na minha frente. Só que é com as condições que eu tenho agora. E é isso que você tem que fazer. É realista, dá pra fazer, então é o que eu vou fazer. E eu vou dar o meu máximo ali. Então toda vez que eu chego no trabalho, eu vou lá, descanso um pouco sem mexer no meu celular, porque é um descanso que relaxa mais a mente. Pra quem não sabe, descansar no celular não existe, não existe. O seu celular, qualquer tipo de entretenimento, vídeo, até mesmo uma conversa empolgante, né? Isso não é dito como descanso. O seu descanso mesmo é quando você relaxa a sua mente, você meio que reativa ela para depois ter uma inserção no foco. Se você ficar no celular, o celular é o pior tipo de entretenimento que a gente tem, porque ele toma o nosso foco todinho nos vídeos, né? A gente fica muito concentrado ali rolando a tela, ouvindo o que o outro tem para dizer e tudo mais. Então isso é um tipo de entretenimento muito forte, que toma todo o seu espaço, tanto que experimenta ficar aí no celular deitado 2 horas seguidas. Quando você levanta, quando você quer fazer outra coisa, é como se tivesse sugado meio que a sua energia. Não sei se vocês já sentiram isso, mas é a impressão que eu tenho, sabe? Que eu não fico descansada, que eu fico mais cansada e que o meu foco, ele se perde todinho. É como se quando eu tivesse no celular ali meia hora e depois fosse estudar, o meu estudo não rendesse. Diferentemente quando eu fico apenas 20 minutos deitada, sem fazer nada, olhando pro teto. Ou então vou lá, lavo uma louça, ele não penso em nada, fico com a mente tranquila e volto, o meu foco assim, ele tá totalmente melhor. Então, o segundo passo é você realmente ter um descanso ali na sua rotina para que a sua organização no meio dos seus estudos funcione. Eu acho que assim, a gente tem que ser honesto, que é o primeiro passo na nossa rotina, em ter pontos que a gente quer alcançar. O que você quer alcançar? Se você quer alcançar
o seu objetivo que é passar na prova de concurso, a sua rotina tem que ser focada para isso. Não adianta você querer sair pra festa todo final de semana, beber o final de semana todo, sair o final de semana todo com os seus amigos, porque isso não é uma realidade de que tá com um foco, quem tem um objetivo, sabe, para alcançar. E por isso que o primeiro passo é você se organizar, né? Então é por isso que eu quis trazer esse vídeo, porque a organização é o que tem feito dar certo na minha rotina. E tudo isso com base nesses pontos que eu tô falando pra vocês, que é honestidade consigo mesmo, que é o comprometimento, sabe? Que é o descanso, tem que ter descanso. Impossível você estar sem descanso, né? Fora que quem tem outras coisas pra fazer sabe do que eu tô falando. Por exemplo, aqui em casa eu moro só com meu namorado. Então, tudo quem faz sou eu e ele, a gente divide as tarefas de casa e tudo é dividido, tudo é organizado conforme a nossa rotina, sabe? Não é que você não tenha momentos de sair com seus amigos, momentos de sair pra festa, tem. Só que se você tá num período que você quer crescer, né, você tem que deixar isso um pouco de lado, né? Pra que no futuro você possa, assim, desfrutar mais dessas coisas. Dito isso, a organização, primeiro, é prática. Outra coisa que eu tô colocando muito na minha rotina é ver o que funciona. Eu já percebi, por exemplo, que na minha saideira do trabalho, eu trabalho 6 dias e folgo 2. Ontem, por exemplo, foi minha saideira. Eu percebi que nessa saideira eu fico muito mais cansada, porque é uma semana toda de trabalho, de exercício físico, que eu também faço em casa, né? Eu faço o meu exercício físico também, é uma coisa que eu sou honesta comigo mesmo. Então, eu sabia que eu não ia poder praticar todos os dias de exercício físico, mas eu me comprometi a praticar 3 vezes na semana e esse é o meu melhor. Eu fui honesta comigo mesmo, eu organizei meu tempo para isso e tá dando certo. Então, esse é o passo para que sua rotina dê certo. Bom, em relação ao que eu tava falando dos estudos, né? A gente tem que perceber todos esses pontos para que dê certo. Então, eu tava percebendo que na minha saideira eu tava ficando muito cansada. Então, eu já troquei um pouquinho o meu ritmo. Então, na minha saideira, o que que eu faço? Eu chego no trabalho, eu dou uma descansada melhor, sabe? Antes eu realmente descanso uns 30 minutos. Na minha saideira eu descanso 1 hora, é sério. E às vezes eu fico muito cansada. Eu fico deitada ali e me perguntando mentalmente: será que agora é a hora? O que que eu vou fazer? Aí eu fico: ai meu Deus, tem que lavar a louça, tem que fazer isso, tem que estudar isso. E aí, sabe? Então eu tô tirando mais 1 horinha, meia hora a mais no caso, essa minha saideira aqui no caso foi ontem. Daí eu levanto, faço as coisas de casa, né? Porque geralmente tá mais bagunçado um pouquinho. Eu lavo uma louça, eu barro o chão, aí eu faço 20 minutos de atividade física, né? Aí eu tomo meu banho, que é o tempo que o Emerson chega, eu trabalho, a gente toma café junto, a gente come alguma coisa junto, eu fico um pouco com ele e depois eu vou estudar. E aí eu reduzi o meu estudo nesse dia específico de 2 horas para 1 hora. Por quê? Porque é a minha realidade e eu tô sendo honesta comigo mesmo. Eu também tô dando espaço pro meu corpo, sabe? Pra ele descansar também, pra ele se sentir mais à vontade, porque o processo de sono também depois é muito importante. Se eu fico muito esgotada, eu tenho um sono não reparador, eu fico ansiosa e tudo mais. Então eu diminuí esse tempo de estudo na minha saideira de 1 hora, porque também eu sei que eu posso compensar no outro dia de folga, sabe? Já que eu não acordo tarde. Eu acordo geralmente no dia de folga, eu durmo mais ou menos 1 hora a mais. Eu tento dormir nesses 6 dias, 7 horas. Mas às vezes eu durmo um pouco menos, tipo 6 horas e 40, 6 horas e 50, que não é o ideal. Mas aí quando eu tô nesse período de saideira pra folga, eu tento dormir pelo menos 8 horas. Hoje foi um dia. Ontem eu fiz isso que eu tô falando pra vocês, só estudei 1 hora, fiz atividade física, fiz algumas coisas de casa. E aí quando eu fui dormir, eu já botei o celular pra despertar um pouco mais tarde, 6h20, né? Porque eu acordo 5h20, 5h30 pra ir pro trabalho. Então, eu acordei hoje 6h20, fui fazer logo a minha atividade física, eu fiz um faxinão na casa, fiz almoço, agora eu tô gravando um vídeo pra vocês. E logo depois eu tô aqui, ó, já com o meu computador, que eu vou começar a estudar. Então, essa tem sido a minha rotina realista e honesta comigo mesmo. Eu espero que vocês tenham, né, percebido que honestidade é muito importante na organização de vocês. Tentem praticar primeiro, né, antes de se organizar. E por que eu falo isso? Porque às vezes, como eu já falei aqui, você pensa numa coisa, mas não dá certo. Então tenta praticar primeiro, depois você coloca no papel pra ver o que se encaixou, o que se não se encaixou e vai modificando a sua rotina conforme as suas prioridades, conforme as suas necessidades. Isso é muito importante, tá?
E outra coisa que eu falei pra você, que eu queria falar pra vocês, mas que eu já comentei isso no outro vídeo, é sobre motivação. Eu fiz um vídeo aqui sobre motivação. Eu espero que vocês assistam, que é o vídeo anterior, que eu falei muita coisa bacana. E hoje eu quero deixar mais um insight pra vocês, que é desse livro aqui, ó, que eu tô lendo, que é, cara, que livro incrível. Na verdade, eu lendo não, eu acabei ontem esse livro, ontem. 2 semanas e eu acabei. Aí fica me perguntando como eu consegui ler um livro estudando, trabalhando, fazendo atividade física. Eu tenho o conforto de ir pro meu trabalho de van, né? Então, é o tempo que eu uso. Eu não fico dormindo na van. É uns 40 minutos que leva pra chegar no meu trabalho. Então, eu entro na van, tá lá, eu tô sentadinha, sempre tenho meu lugar, tá no ar-condicionado. O que que eu faço? Eu abro o livro e leio. Por quê? Porque isso me deixa feliz, me deixa satisfeita com os meus hábitos. Então eu sempre uso esse tempo, nem que seja meia horinha ali que eu vou passar na van. No caso, sempre é 40 minutos, tá? Que eu levo de distanciamento daqui pro trabalho. 1 hora às vezes. Então eu sempre tiro ali um tempo que eu tô na van pra ler todos os dias. E isso me fez terminar livros muito rápido mesmo. Eu já li 2 livros em um mês só, lendo meia hora por dia no momento que eu vou pro trabalho, sabe? Meu próximo livro já tá aqui, que é Mindset, e eu tô muito ansiosa pra começar a ler esse livro. E tudo isso só é possível porque eu me organizei antes, porque eu fui honesta comigo mesmo e porque eu criei uma rotina que me favoreça. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou estudar, né? Não foi um vídeo sobre vlog e tudo mais, mas eu queria muito deixar esse insight aqui pra vocês sobre organização e como isso funciona. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para trazer mais conteúdos para vocês. Se vocês também tiverem algum conteúdo que vocês queiram ver aqui, alguma dúvida do que eu faço, se eu transpassei alguma coisa que ainda ficou assim, será que ela faz isso? Será que ela faz aquilo outro? Então pode perguntar aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de responder, porque o interesse de vocês me motiva muito mesmo. Se vocês gostarem de leitura também, me falem, porque eu quero trocar experiências com pessoas que estão lendo, que estão buscando também desenvolvimento pessoal através dos estudos, através dos seus hábitos. Isso é uma coisa que tem me motivado e me modificado totalmente como ser humano. E é isso. Obrigada e até mais.